Segurança no mundo das criptomoedas. Bem-vindos a mais um CryptoQ, o seu podcast sobre criptomoedas. Eu, Chico Rezende, com Rod Zil. Torcendo pra não ser hackeado hoje. E Júlia Mendonça. Olá! Rod, antes de começar, vamos pro clássico, que são as notícias da semana no mundo das criptomoedas. O que a gente tem de novo aí? Bitcoin chegará a $10 mil até o final do ano, segundo o especialista. O empreendedor de blockchain Spencer Bogart, no último sábado, que o Bitcoin deve alcançar pelo menos $10 mil até o final do ano. Tô torcendo, porque se isso acontecer, eu recupero meu prejuízo. Qual é a próxima notícia, Rodrigo? Essa semana, o EOS, como você preferir falar, a quinta maior moeda atualmente, vai lançar sua mainnet, né? Ela tá atualmente, quem tem EOS, está na rede do Ethereum. Só que agora ela vai lançar sua própria rede, sua própria blockchain e vai fazer o swap, né? Trocar quem tem token do Ethereum vai virar moeda EOS na rede dela mesmo. Então, para isso, você tem que jogar as suas moedas do EOS para uma carteira que aceite isso, tipo a MyEtherWallet ou alguma outra que aceite. Vem aqui nos comentários do programa, vai ter um link para a matéria. Ou então, que eu acho mais fácil e eu vou fazer assim, deixar numa exchange que vai fazer isso. A Binance vai fazer, a KuCoin também vai fazer essa troca de graça para os seus clientes. E eu tenho EOS nas duas e vou deixar essa parte por eles. Exchange, né? Faça esse trabalho por mim, por favor. Obrigado. Então, fica ligado. Se você tá com EOS em alguma exchange que não vai fazer, você vai perder. Eles vão ser congelados. Então, no máximo até dia 31 de maio, você tem que colocar suas moedas ou numa carteira, tipo a MyEtherWallet, por exemplo, ou então numa exchange como a Binance ou KuCoin, para poder fazer essa troca. Senão não vai rolar e suas moedas estarão congeladas e perdidas para sempre, porque você não vai gostar. Então, fica ligado, EOS está lançando sua rede dia 1º de junho, agora sexta-feira. Corre atrás de como fazer isso e não perder suas moedas. Então todo mundo tem que ter atenção aí para não dar mole, né, Rod? Tem mais alguma notícia? Temos também essa semana um airdrop da moeda Dignity, famoso DIG. Vai acontecer esse airdrop, né? Para quem não sabe, airdrop é distribuição gratuita de moedas que a empresa responsável pela Dignity vai fazer. Sim, a quantidade de moedas DIG que você tem, eles vão te dar uma moeda bônus que eles vão criar. O Dignity é um pouco diferente das moedas comuns, ele é lastreado em ouro, a empresa comprou, sei lá, cada DIG vai valer $1 em ouro, que é mais ou menos 0,0245 gramas. Então, se você tem DIG, também se liga, porque para receber esse airdrop, você não pode estar com suas DIGs na exchange. Você vai ter que tirar as suas DIGs de lá e jogar para uma carteira. Vai pagar 374 digs, então dá uns $60. Então, se você tiver pouco dinheiro, talvez não valha a pena. Eu acho que vale, porque vai valer muito mais. Então, fica ligado, se você tiver dig numa exchange, no caso na Livecoin, né, porque é a única exchange que negocia dig, você tem que jogar ela para uma carteira, tipo a Adel ou MyEtherWallet, para poder conseguir o seu airdrop. Se ela tiver na exchange, a exchange que vai ganhar, e o pessoal da Livecoin, além de cobrar caro para você sacar, não vai te dar esse bônus. Vai ficar para eles. Então eu aconselho vocês a tirarem suas gigs. Essas foram as notícias da semana. Lembrando que toda semana tem notícia nova. O assunto do podcast agora é o seguinte: segurança. Segurança no mundo digital é importante, mas quando você começa a mexer com criptomoeda é essencial. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre as nossas experiências, dicas de seguranças para deixar a sua cripto mais segura possível. E não adianta, tem que prestar atenção com isso. Qualquer um pode sofrer um ataque de hacker, né, Júlia? Inclusive, agora em abril, o Ian Balina, que é um grande investidor e um super influencer no mundo das criptomoedas, ele foi hackeado. Levaram $2 milhões dele, e isso me deixa muito curiosa, pois o Rod adora o cara. É o fã número 1. Eu amo Ian Balina. Tá no meu coração, Ian. A senha dele é 1, 2, 3, 4, 5, Rod. Como é que sabe ele? Como que hackearam $2 milhões do cara? Então, cara, o próprio Ian Balina explicou num vídeo qual foi o vacilo dele, né? Ele tinha as chaves privadas, tipo a senha da carteira dele, no Evernote dele, criptografado, né? O Gmail dele, que era de recuperação, também era criptografado, com 2 fatores. Mas o e-mail de recuperação do Gmail dele era um e-mail antigo da faculdade dele e não tinha 2 fatores de autenticação. E foi ali que o hacker
conseguiu entrar nas coisas dele e vai pedindo recuperação de uma coisa, da outra, e chegou até as criptomoedas dele. Então o cara vai no e-mail segurança, pede ajuda, aí os caras vão dando as senhas, ele vai entrando, é isso? O botãozinho lá, né? Esqueci minha senha. Você se cadastrou numa exchange. Aí você bota lá, esqueci minha senha. Eles vão mandar pro seu e-mail, né? Se seu e-mail for vulnerável, o cara tem acesso a tudo que é seu. Inclusive os nudes, Roger, isso é importante também. Inclusive os nudes. Então, se não for pela criptomoeda, que seja pelos nudes, que você pense na sua segurança. Relaxa assim que o Iambalina não ficou pobre, tá? Os hackers conseguiram levar só as moedas baseadas no ERC20, que são as do Ethereum. Ou seja, Bitcoin e outras moedas assim, eles não levaram. Levaram só as baseadas no Ethereum. Mas já levou uma boa grana dele, né? 2 milhõezinhos é de chorar. Lembrando, Rod, que a gente falou no primeiro episódio sobre Bitcoin, a gente tá falando de segurança, a gente vai falar sobre essa Ethereum que você citou, a gente vai falar num próximo episódio também, né? Boa, vamos falar. Toda semana a gente vai trazendo novidades pra vocês aqui. E dessa primeira história a gente já pode extrair a nossa primeira dica, que é... fator de autenticação. Então, aplicativo de 2 fatores de autenticação. Então, é o seguinte, é uma medida de segurança que você consegue ativar em sites, e-mails e aplicativos para dar mais segurança, uma segurança adicional ao teu login. E além da tua senha, você precisa inserir um código que é gerado através de um aplicativo, de um app. Porém, esse código é renovado a cada 45 segundos e sem esse código você não consegue acessar o site. Isso me lembra muito, não sei se vocês utilizam internet banking, você vai pagar uma conta e daí ele fala, token pelo celular, e daí ele fica rodando. Então, dentro de pouquíssimos segundos já expirou, é um novo token, às vezes você precisa ter um chaveiro, então é bem, bem interessante. Hoje tem os mais utilizados, é o Google Authenticator e o Authy, sei lá. Então a vantagem desse Authy é que ele faz backup dos códigos de geração. Então no Google Authenticator, você tem que armazenar em algum lugar caso você precise recuperar, né, esses códigos aí. Eu atualmente eu uso o Google Authenticator. Só que foi bom saber disso, que o Authy guarda de backup, porque eu realmente tem um monte que eu não tenho. Então, se eu perder meu celular, eu tô ferrado. Eu tenho na minha parede, eu anotei alguns. Eu mudei umas senhas esses dias, eu troquei todas as minhas senhas. E eu anotei num caderno. E assim, eu nunca saio com o caderno, óbvio, né? Então eu nunca consigo lembrar das minhas senhas. Isso é uma grande tristeza. Eu tenho a mesma senha desde sempre. Bem complicado. Ô Rod, então... A Júlia começou aqui com a primeira dica, que é ativar os 2 fatores de autenticação em todos os lugares possíveis, né, Rod? Se tiver um lugar que você pode... Por exemplo, Twitter eu sei que tem, Facebook tem, né? Não é todo lugar que tem, né? Mas eu não entendi uma coisa. Se eu ativar o envio de código de SMS, não é tão seguro? Tem que ser o Authy? Então, o SMS também é um segundo fator de autenticação, mas não é o mais seguro. O mais seguro é o Google Authenticator e o Authy. Por quê? A galera agora, os hackers estão sinistros. Cara. Eles usam uma técnica chamada SIM swap. Eles usam engenharia social junto à sua operadora de dados para fingir que é você, falar que você perdeu seu chip. Eles cancelam seu chip e botam o seu número no chip do hacker. Então o hacker vai lá no Gmail e fala assim, esqueci minha senha. Como você quer recuperar? Através do SMS. Pim, tá lá no celular do hacker. Que isso, gente. Aí invadiu seu e-mail, já era. Pegou teus nudes e suas criptomoedas. Sinistra. Ô Rod, a nossa segunda dica então seria onde guardar suas senhas. Até onde eu sei, são várias dicas na verdade sobre senha, né? É verdade, porque não só onde guardar, né? A sua senha em si, né? Uma coisa muito importante é não use a mesma senha em todos os sites. Né, Chico? Eu uso, Rod, eu uso. Até no legendas.com.br eu tenho a mesma senha. Sabe qual deve ser a senha dele? O número do ICQ. Que isso? Lembra? Todo mundo usava o número do ICQ de senha. Vou ter que cortar agora porque ela disse qual é a minha senha. Né? Chico, eu vou te explicar aqui o porquê que é perigoso demais ter uma única senha pra tudo. Tem um site aqui, ó, vamos botar até na descrição do episódio aqui, Have I Been Pwned, né? Tipo assim, eu fui exposto, sei lá, você bota o seu e-mail aqui. Vou mandar pra vocês vão ver se vocês foram expostos também.
Ih, rapaz. Ai, não quero ver, não. Não sei se eu estou... Ai, tô com medo, Rod. O que isso quer dizer? Algum site que você tem cadastro foi hackeado, alguma coisa, se foi hackeado, eles têm a sua senha desse site. Se tem a senha do seu site e você usa em todos os lugares, Tô com medo. E aí? eles podem acessar qualquer coisa sua, né? Botei. Oh, no, Pound. 6 breach sites. Caraca. Eu não. Good news. No pwned found. Não tô vulnerável. Ah, então eu vou fazer o meu. Pera. Ai, que medo. Ih, ferrou. Meu outro e-mail tá fudido. Ó, o meu eu rodei no Adobe. Ah! Adobe, Bitly, Dailymotion, MySpace, Patreon, Tumblr. O meu foi 2. Tem 9, meu Hotmail. Meu Deus. Gente, o meu foi meu LinkedIn. Nem uso o LinkedIn. Que isso, gente? Agora as pessoas estão escutando, estão falando como eles são burros, esses três. Isso aqui não é culpa de ninguém. Não é culpa nossa. Isso aqui é culpa das empresas que deixaram os dados serem vazados. Foram invadidos por hackers e os hackers pegaram os dados dos usuários. Por exemplo, eu não uso a mesma senha em nenhum site. Então, o cara, se ele tentar usar a minha senha do Dailymotion em algum outro lugar, ele não vai conseguir. Então, isso aqui não é um problema para mim. Mas para quem usa a mesma senha em todos os lugares, se o hacker conseguiu sua senha de um e-mail, ele vai tentar usar essa mesma senha em outros lugares, né? Para ver se você... Eu não uso a mesma senha, gente. Eu não uso a mesma senha. Repito, não uso a mesma senha. Então, uma senha forte, ela tem que ter muitos caracteres, tipo, pelo menos 8, e conter letra maiúscula, minúscula, número, caractere especial, tipo arroba, tralha, percente. Por quê? Quando o cara tentar uma técnica de força bruta, significa que ele vai tentar uma senha de cada vez, com todas as combinações possíveis no mundo, ele vai demorar muito mais para conseguir descobrir sua senha. Entendeu? Quanto mais caracteres tiver a sua senha, mais exponencialmente tempo o cara vai levar para conseguir descobrir. Entendeu? E alguns e-mails também, daí se o cara tá tentando, ele já chega a notificação, olha, tem alguém tentando fazer alguma coisa com o seu e-mail, né, com o seu endereço. Por exemplo, o meu marido trabalha numa plataforma de petróleo. E quando ele loga lá, sempre chega e-mail. Alguém está tentando entrar na conta tal e tal. Aí eu sei que é ele. Daria tempo se fosse outra pessoa tentando manualmente, né, invadir. Eu espero. Não, isso é legal, mas tem sites que não tem isso, né? Então, a maioria dos e-mails populares e bons tem. Mas tem sites que não tem isso. Então isso é um risco. O cara pode tentar na força bruta, ficar rodando um programinha que vai tentar 1 milhão de combinações diferentes ali. Se o site não for legal, isso pode te comprometer. Bom, de nós três, quem tá mais ferrado aqui é você, né, Rod? Porque eu e o Chico, a gente não tem nada disso, de criptos. Então, mas o Chico tem os nudes dele, né? E eu tô mudando minha senha agora, Júlio. Agora eu tô mudando minha senha, enquanto a gente tá fazendo esse programa. Então, já é um risco enorme. Mas realmente, quem tem criptomoeda fica mais exposto, né? Porque se for invadido, é prejuízo financeiro, né? Diferente de prejuízo moral do nude. Sim, exatamente. Depende do nude, né? Depende. E temos outras dicas de senha ainda, né? Continuando no mesmo tema, que é utilizar aplicativos de cofre de senha. Tem o Keeper, eu uso o Keeper, por exemplo, mas o mais famoso e indicado é o 1Password. Como é que eles funcionam, esses aplicativos? Você instala no seu computador um plugin no Chrome, no celular, e ele gera para você automaticamente uma senha para o site. Para cada site, entendeu? Você vai fazer um cadastro, manda gerar uma senha. Ele vai gerar uma senha aleatória. E você cria uma senha muito forte para esse aplicativo. Então você só vai precisar dessa senha do aplicativo. Então você não, por favor, não use uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para esse aplicativo, porque se o cara acessa esse seu cofre de senha, ele tem acesso a todas as suas senhas. Então é uma segurança e um risco ao mesmo tempo. Então eles aconselham a criar uma senha, tipo assim, uma frase enorme, entendeu? Eu, fui, morar, com minha mãe, entendeu? Tipo, uma coisa bem difícil, e se o cara fosse fazer uma força bruta, não ia conseguir em tempo viável fazer. Sim. E esse programa ele gera umas senhas bizarras pra você. Você não tem nem como decorar, entendeu? Você tem que usar o programa pra acessar as coisas, entendeu? Ô, Rod, mas eu achei interessante esse programa porque, olha só, o que acontece hoje... Vamos pegar o exemplo de um empresário, tá? O cara lá tem criptomoeda, mas o cara tem funcionários.
E o cara precisa dar, às vezes, a senha dele do e-mail pessoal, do e-mail empresarial, para essas outras pessoas poderem mexer por ele, né? Por exemplo, um empresário tem uma secretária, tem algum assistente. E eu já vi isso acontecer em empresas. Então, todo mundo tem acesso àquele e-mail da pessoa. Então, você colocando esse tipo de senha, fica bem mais tranquilo, né? Tipo, você muda, só ele vai continuar tendo acesso e cada nova pessoa que quiser vai ter que pedir uma nova senha pra ele. Deu pra entender? Eu entendi, mas eu acho essa prática um risco enorme. Você não pode compartilhar sua senha com ninguém. Ninguém tem que ter acesso à sua senha, só você. Como que uma situação dessa você poderia resolver? Por exemplo, uma caixa postal que várias pessoas precisam ter acesso. O Gmail, por exemplo, ele resolve esse acesso. Eu tenho um canal no YouTube, né, chamado La Fênix, que tem um e-mail do grupo. Só eu tenho a senha do e-mail e eu concedo acesso ao e-mail para outros e-mails. Por exemplo, o Chico já fez parte do La Fênix uma época, era editor, produtor, ainda é editor, edita alguns vídeos pro La Fênix. Eu dou acesso pro Chico, ele com o login dele, ele consegue acessar a conta delegada do La Fênix. Então ele acessa, lê os e-mails, responde e tal, sem precisar da minha senha. Eu concedi acesso e a qualquer momento eu posso ir lá e revogar o acesso dele. É ótimo. Ele não pode deletar a conta, ele não pode dar acesso para outras pessoas, mas eu dei acesso para ele ler os e-mails e responder à vontade, entendeu? Perfeito. É uma segurança boa, então, também. Interessante. E uma coisa que muita gente comete o erro, Rod, que isso é muito primário também, é esse negócio de salvar a senha no próprio navegador, né? Que, por exemplo, no Chrome, você consegue ver as senhas que estão salvas lá. Sim, isso é um risco. Se ele fica com a senha exposta ali, é um perigo. Porque um cara quer acessar... Só que o cara teria que acessar... Não, o hacker, se ele invadir, ele vai conseguir logar em tudo que está salvo ali, né? Ou então algum amigo teu fala, posso usar teu computador rapidinho? Pega a tua senha, pega seus bitcoins, foge pro Uruguai e você nunca mais vê ele. É possível. Só que as minhas senhas das exchanges não ficam de jeito nenhum salvas no computador. Mas o Facebook de vez em quando fica logado e os amigos zoam, né? Quando você esquece isso rola perto deles. Júlia Mendonça, sua vez agora. Quero outra dica de segurança. O que você tem aí? Tá, eu acho que uma dica bem legal é você procurar uma exchange que não seja apenas fácil de usar, mas que ela tenha um reconhecimento já no mercado, que ela seja respeitada e seja bastante segura. Então, para isso, acompanhe notícia, procure saber o que está acontecendo com essa exchange que você está querendo comprar, né, utilizar para as suas criptomoedas. Veja se ela teve algum problema técnico, se ela tem algum tipo de política estranha. E veja como você consegue sacar, por exemplo, suas criptomoedas, para daí ficar também um pouco mais seguro na hora que você for começar, na verdade, montar a tua carteira, né, de criptos. E também, Júlia, muito importante, quais os recursos de segurança que as exchanges oferecem. Por exemplo, nem todas as exchanges oferecem 2 fatores de autenticação. Então, é menos seguro. Você vai numa exchange, você não pode usar o segundo fator de autenticação. Então você está exposto somente a sua senha. Se perder, perdeu. Dá uma olhada, as principais exchanges têm 2 fatores de autenticação, usando o Alt e o Google Authenticator, que a Júlia já falou. Eles têm verificação para ver se você não é robô. Muitas agora, quando você faz o login, eles te mandam um e-mail com link ou com código para você usar também. Dá uma olhada no que a sua exchange te dá de segurança adicional, além do login e senha. Rod, você acha interessante também, então, diversificar? Ter mais de uma carteira, mais de uma exchange também? Com certeza, né? Não deixar todos os ovos no mesmo cesto, né? Aquela velha técnica. Então bota um pouquinho se você tiver... Até se você não tiver um dinheiro na exchange, tiver em carteira, deixa na carteira um pouquinho, na exchange outro pouquinho, em outra carteira outro pouquinho, porque se alguém te pegar uma carteira, não leva tudo, entendeu? Ou entrar numa exchange, não leva tudo que você tem. Então deixa espalhado. Você tem quantas, Rod? Eu tenho 6 exchanges diferentes. É o magnata da segurança do... É porque cada moeda que eu quero comprar só tem numa exchange específica, entendeu? Aí eu tenho Rod, posso fazer uma pergunta sobre criptomoedas, Rod, de segurança? Se a sua criptomoeda, tudo que tem de transição ficar anotadinho, por que quando te rouba você não pode voltar atrás? Ou... Você sabe pra onde o dinheiro foi?
Não dá pra você achar a pessoa que roubou? Não dá, quer dizer, dá e não dá, né? Você sabe, foi até o que aconteceu com o Ian Balina, né? Ele tava na live, ao vivo, ele faz live toda semana, e um cara comentou pra ele assim, cara, estão tirando dinheiro da sua carteira. Estão movimentando dinheiro da sua carteira agora. Aí ele leu, achou que era zoeira e continuou a live. Daqui a pouco o Gmail dele desconectou. Aí ele, calma aí gente, tive um problema aqui no Google Drive, que a planilha dele estava aberta. Tive um problema aqui, desconectou, não sei o que. Aí ele olhou lá a carteira dele e viu que estava transferindo um monte de coisa. Aí ele, gente, eu vou ter que sair, depois eu volto com a live. Aí desligou a live. E você tá certo, Chico, dá pra saber pra onde foi. Só que é uma sequência de caracteres. Saiu dessa carteira pra essa daqui. Essa aqui é de quem? Não sabe? Ninguém sabe, então. E o cara mandou, dessa que foi todo o dinheiro, ele mandou pra 10 diferentes. Que mandaram pra 10 diferentes, depois mandaram pra outras. Entendeu? É uma técnica de espalhar, tipo de lavagem de dinheiro, pra sumir, difícil de rastrear. Entendeu? Mas você pode seguir, você sabe exatamente pra onde foi, e do outro jogou pro outro, mas tanto o blockchain, o Bitcoin quanto o Ethereum são redes, não são anônimas, elas são pseudônimas. Então você tem o número da carteira, né? O identificador da carteira. Mas você não sabe de quem é aquela carteira, entendeu? Não tem como você fazer um vínculo daquela carteira com uma pessoa. Nenhuma criptomoeda tem isso? Nenhuma criptomoeda dessas mais famosas, mas deve ter alguma privada algum blockchain privado que preze pela segurança e rastreabilidade. Tem um monte, né? Deve ter alguma que você precisa identificar. Os bancos provavelmente vão querer usar uma assim, entendeu? Ou criar alguma coisa assim, um blockchain mais identificado. Perde um pouco de alguns dos objetivos, mas para algum objetivo específico isso serve. É interessante que as criptomoedas são seguras, mas o cara veio através do Gmail dele, do e-mail da faculdade, então a pessoa vem por outro lado, né, pegar o teu dinheiro. Não é pela tecnologia Não, a maioria das vezes é engenharia social ou falha de segurança da pessoa, entendeu? Deu algum mole, é por ali que o hacker vai entrar, entendeu? Então, tem que ter muita segurança. E a mesma segurança também de senha de banco. Se você tem no seu Gmail a tua senha de banco anotada, o pessoal pega também, né? Eu trabalhava em banco, né? Trabalhava lá no caixa eletrônico, uma época ajudando os velhinhos lá, mexendo no caixa, e eu via umas coisas absurdas, de preocupação zero com segurança. Já pegou muita senha, né, Roger? Já pegou muita senha assim, né? Não peguei, mas eu via e falava para as pessoas. O cara vinha com o cartão dele e um durex grudado atrás, uma fita crepe com a senha escrita. Pô, se ele perde esse cartão, tá com a senha, porra. Dizem que você tem que anotar a senha errada atrás do cartão pra pessoa ficar tentando e bloquear o cartão. Nunca tinha pensado nisso. Uma boa ideia. Teve uma vez que o senhor tava com um chapéu, né? Eu falei, senhor, pode digitar sua senha. O cara tinha um chapéu, tava escrito dentro do chapéu. Isso que é a técnica de segurança, mano. Essa é a quinta dica de hoje. Boa. Esse aí manja de segurança. Escreva sua senha no seu boné. Ô, Júlia, eu já li em algum lugar, que não lembro onde, que as pessoas também guardam Bitcoin em pendrive, em HD. Como é que funciona isso exatamente, você sabe? Sim, na verdade são as cold wallets. Elas são cold wallets, ou seja, teoricamente carteiras frias. Por quê? Elas não são online, elas são offline. Então, no caso, é como se fosse um USB, um hardware que você utiliza para guardar as suas coisas ali. Então, é um hardware wallet, entende? Uma carteira offline, tá? Física. Então, assim, ela é mais segura porque você vai ter que concretizar a transação. Então, é que nem aqueles token de banco, que você, às vezes, o banco te dá, porque você tem que apertar um chaveirinho, aparece lá o número, é mais ou menos aquilo. É um token, é um USB que você tem, você vai precisar apertar um botãozinho no dispositivo para ele funcionar. O problema é que você pode perder ele, né? Aí já era? Aí vai ficar... Aí já era. Eu que tenho 2 filhos pequenos em casa, no momento eu tô deixando carteira hot wallet ainda, porque se meu filho pega o pendrive, que imagina, eu deixo o pendrive conectado aqui no computador, que seria uma idiotice total, né? Eu não estar usando e estar com ele conectado, aí ia ser muito burro mesmo. Mas vai que eu deixo desconectado do lado do computador e meu filho pega e joga na privada. Eu ia ficar muito puto. Mesmo sendo menos segura, porque eu sou um cara meio esquecido e distraído, eu acho que eu ia perder.
Posso te dar uma dica, então? Pode. Ao invés de hot wallet, usa hat wallet e põe no teu chapéu. Ande sempre... Essa é uma boa dica. Melhor dica de todas. Mas eu acho que é bom, Rod, porque eu já vi muita gente utilizando esses tokens, porque esses tokens de banco são mais comuns do que quem usa Bitcoin, certo? Existe muito mais gente com internet banking hoje do que Bitcoins. E eu vejo as pessoas colocando, por exemplo, esses tokens no chaveiro. E daí você pensa, tá, chega lá um cara e vai te assaltar, digamos. O que ele vai levar? Provavelmente chaveiro do seu carro, né? Provavelmente ele vai querer levar seu carro ou alguma coisa assim. E tá lá, teu chaveirinho. Então, onde é que você vai guardar? Onde é que é um lugar seguro o suficiente pra você guardar isso, né? Complicadíssimo. Não é fácil. Tá valendo que a galera faz o seguinte, eles compram dois, eles fazem um esquema de backup entre dois aparelhinhos desses. Um fica com a pessoa e o outro fica guardado em algum lugar, tipo, seguro, que o cara consiga pegar em até um dia, entendeu? Esse é eu não sei exatamente como é que faz isso. Tem até uma matéria que fala um pouco disso, que a gente pode botar aqui também na descrição, mas tem um esquema desse, que a galera cria dois, deixa um guardado num lugar seguro e o outro anda com você pra você se perder, tem o outro, tem um backup. Cara, mas eu ainda não tenho Bitcoin suficiente pra me preocupar com isso, mas eu concordo plenamente que é muito mais seguro uma cold wallet do que uma hot wallet. O Ian Balina, por exemplo, se usasse uma cold wallet, não teriam roubado os $2 milhões dele. Fica a dica pra ele, então. Pode custar caro. Se você que está escutando esse podcast tiver alguma dica de segurança, manda pra gente pelo e-mail que a gente vai ler aqui no próximo episódio. Fala com a gente pelo Twitter, no Twitter do Rod. Na verdade, só o Rod tem Twitter. Qual é o teu Twitter, Rod? @RodDio. A Júlia tem Instagram que ela usa mais, né, Júlia? Instagram, com certeza. Insta é vida. E tem o nosso e-mail, né? criptoque@gmail.com. Manda mensagem pra gente. Rod, o que mais? Pra fechar. Tenha muito cuidado com segurança quando você estiver no mundo de criptomoedas, porque dói muito ser roubado. Eu só reforço o que o Rod falou. A gente se sente mal já quando a gente às vezes pega um troco errado na padaria, deixa de pegar R$2, imagina ser roubado por erros bobos e primários que a gente comete, né? Então, prestar muita atenção na segurança. Muita atenção. E na dúvida, coloca no seu chapéu a tua senha, que tá tudo tranquilo. Chapéu. Com certeza. Compre um boné bem feio que ninguém vai querer roubar e coloca lá. Isso aí. Então até semana que vem, gente. Um beijo pra vocês. Beijo, até! Valeu! Valeu!